A gente está diante hoje de um clássico, assim. Você sabe que essa expressão clássico, vocês usam essa expressão, né? Clássico, não usam? Às vezes é usada no futebol, né? Um clássico, tipo, não vou falar nenhum do Brasil para não gerar problema, mas tem clássicos tipo Real Madrid e Barcelona, né? Um clássico. Inter e Milan, um clássico aí do futebol mundial. Dois autores assim que são considerados clássicos na literatura, eles vão dizer que esse texto é o maior texto curto da história. Então, um cara chamado Charles Dickens, que é um gênio da literatura de língua inglesa, vai dizer que essa parábola aqui é o texto mais incrível de todos, curto assim, da história. E Shakespeare, conhecem? Romeu e Julieta, Shakespeare, sabe o que é? Pelo menos já ouviu falar, não já? Cara, Shakespeare vai dizer que esse texto é o maior texto de todos. A gente está diante do maior texto de todos, assim, que é a parábola mais importante de todas, o resumo do Evangelho. Aqui Jesus, como a gente sabe, está tentando explicar por que ele recebe pecadores e publicanos e come com eles. Foi a pergunta do início do capítulo. Então Jesus está num local em que vem os fariseus e os mestres da lei, o pessoal da religião daquela época, que esse pessoal não estava satisfeito que Jesus recebia pessoas e comia com elas, e essas pessoas eram consideradas, né, publicanos, ou seja, cobradores de impostos e pecadores, como se todo mundo não fosse pecador. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todo mundo é pecador, mas eles pensavam diferente. Eles pensavam que tinha uma galera que pecava e outra galera que não. E Jesus justamente se encontrava com esse pessoal que era considerado, que era popularmente visto como pecadores. Então Jesus vai contar 3 parábolas, a gente viu a primeira semana passada, a gente vai pular a segunda e vai ver a terceira agora, que é a maior de todas. Você tem que se concentrar aí, ficar ligado, são alguns versículos aí. Poxa, mas o texto é maravilhoso, gostaria que você acompanhasse de coração mesmo esse grande texto contado por Jesus. Então a gente está em Lucas, capítulo 15, e a gente vai ler do verso 11 ao verso 32. Todo mundo está aí acompanhando? Galera de casa também está acompanhando? Vamos lá então? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, né, contando a terceira parábola agora. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre estará comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Cara, que texto incrível, né? É interessante que esse texto apresenta para a gente vários detalhes, mas como esse texto tem muitos anos de diferença para a nossa realidade, e a gente nem vive nesse contexto assim, rural, muito menos dessa tradição aqui que é do Oriente Médio, a gente perde alguns desses detalhes que o texto apresenta para a gente. Mas você vai concordar com o seguinte, né? Quando um filho deseja a herança de um pai, ele deseja, na verdade, o quê? Que o pai morra, né? Porque você só recebe uma herança se o seu pai, né, aquele que seja responsável por você legalmente, se essa pessoa morrer, né? Então, o desejo do filho mais novo é, na verdade, que o pai morra. Ele, interessado no dinheiro, nos bens, ele declara isso para o pai. Quando Jesus conta essa história para essa galera aqui, no início da história, eles entendem o tamanho da ofensa que o filho mais novo fez para o seu próprio pai. E eles acham essa ofensa realmente inaceitável. É absurdo também para essas pessoas que ouvem essa história, no primeiro século, a galera que está com Jesus, é absurdo também pensar no seguinte, que o pai resolve fazer o que o filho pede. Geralmente, o pai não cumpriria aquilo que o filho pediria, e castigaria o filho por aquilo, mas não. O pai faz exatamente aquilo que o filho pediu, divide os bens e dá a parte do filho mais novo. O filho mais novo viaja, gasta tudo que ele tinha, vem uma fome, e ele está numa região de estrangeiros. Por quê? Porque essa galera aqui não cuidava de porcos. Então, esse pessoal, por uma questão cultural, de higiene, etc., essa galera aqui não cuidava de porcos, porque eles não consumiam porcos. Eles não podiam consumir porcos pela lei cerimonial deles. Assim, tinha uma cerimônia que eles tinham que cumprir, e isso fazia parte dessa lei. Então, para que eles iam cultivar porcos, criar porcos, se eles, poxa, não iam comer aqueles porcos? Então, e eles, na verdade, nem podiam se aproximar de porcos. Mas esse cara vai para essa região, e passando fome, e ele começa a cuidar de porcos, e ele deseja, tamanha é a sua necessidade, a comida daqueles porcos. No início da história, você percebe que o filho mais velho não faz nada. A galera que ouve essa história nessa cultura, entende também que, de certo modo, o filho mais velho está errado. O que o filho mais velho tinha que fazer? Como a segunda autoridade da casa, e essa tradição era assim, o pai e o primogênito, o pai e o filho mais velho tinha que chegar junto do filho mais novo. Então a gente tem duas irmãs aqui. Poxa, se a Raina de repente faz uma parada errada dentro de casa, qual é o papel da Rafaela? É chegar, poxa, Raina, você fez errado. Você tem que ir lá falar com o papai, falar com a mamãe, você tem que acertar. Poxa, você está batendo nessa bateria o dia todo dentro de casa, ninguém consegue fazer nada, Raina. Que isso?
Vai lá, o pessoal está chateado contigo. E o filho mais velho ou a filha mais velha tinha que fazer essa mediação. Mas o filho mais velho não faz nada. E ele deixa aquela situação acontecer. E chega um momento em que o filho mais novo se recorda de que, poxa, até os empregados do seu pai, eles possuem uma situação melhor do que a dele. E ele percebe que pelo erro que ele cometeu, principalmente dentro dessa cultura, né, que era uma cultura familiar, baseada na estruturação ali do pai, daquela família, do respeito àquele pai, ele entende que ele voltando para casa, ele não seria merecedor de nada, mas ele suplicaria para ser empregado do próprio pai. Porque até um empregado tinha uma condição melhor do que a que ele tinha já distante de casa. E ele resolve voltar para casa. Beleza? E a gente está no verso 19, em que ele diz assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Você vai reparar que quando ele volta para casa, ele tem duas falas. Então, a primeira fala dele, tem três na verdade. A primeira é: pequei contra o céu e contra ti. Ele entende que o pecado que ele cometeu contra a família dele é contra Deus. Beleza? Então, pequei contra o céu e contra ti, não pequei somente contra ti. Ele diz que ele não é mais digno de ser chamado de filho. E, por fim, ele vai fazer um pedido. Então, ele faz duas declarações e um pedido. O pedido que ele faria é para ser tratado como um dos empregados. Por incrível que pareça, alguns empregados eram tratados nessa estrutura também social piores do que escravos. Então, assim, por que ele não falou escravo? Porque alguns escravos tinham uma posição ainda melhor do que os empregados. Porque o escravo era como se tivesse estabilidade. É como se fosse assim, muito mal comparando, uma pessoa que não fosse perder o emprego. O escravo vai ser sempre escravo ali daquela família. E alguns escravos gozavam de uma posição maneira. Eram administradores, a gente tem, eu sei que o tempo é muito mais distante, mas tem a história de José aí no Antigo Testamento. José como escravo de uma casa de Potifar, ele era um administrador daquela casa, ele tinha uma posição importante, mesmo sendo escravo. Ele pensa assim, poxa, nem escravo eu não posso ser, mas eu posso ser, de repente, um dos trabalhadores, uma pessoa sem estabilidade, uma pessoa temporária. O que acontecia quando vinha a fome? Quem trabalhava para uma pessoa rica como escravo tinha comida, porque o rico tinha comida. Mas quem era assalariado, muitas vezes deixava de comer, passava fome. Então, o assalariado, deu para entender? O assalariado é uma pessoa muito menor naquela escala social. E ele pensa assim, poxa, eu vou dizer isso para o meu pai. Quem ouve essa história também entende perfeitamente que esse cara tem dinheiro, então é uma pessoa de posses. Porque ela tem terras, ela tem uma herança para dividir, ela tem um rebanho, tem o tal do novilho gordo que vai ser morto para essa festa. Ela tem uma roupa que é a melhor de todas, tem um anel no dedo, que é um anel que possui um selo, e ela tem sandálias, então uma pessoa que tem posses. Então esse cara aqui é um cara rico. Quando o filho resolve voltar para casa, e ele se diz indigno, e ele se reconhece indigno, e ele diz que ele tem que ser tratado como um dos trabalhadores, os fariseus e os mestres da lei, ouvindo essa história aqui, eles esperavam o seguinte: poxa, quando esse filho voltar para casa, ele vai ser castigado pelo pai. Por quê? Porque é o que acontece nesse tempo, nessa época. Se você perguntar até hoje, a tradição do Oriente Médio é tão forte que até hoje no mundo árabe é assim. Se você perguntar do Oriente Médio à Índia, o que um pai faz com um filho que agiu dessa maneira, no mínimo esse filho vai ser espancado. Existia na literatura do século I, existiam registros, existem até hoje esses registros, de um tipo de ritual
chamado de Pessasati. O que é esse ritual? É assim, quando um filho comete um erro desse tipo, se ele não for apedrejado até morrer, porque ele poderia ter sido apedrejado. Se ele não for apedrejado, ele vai ser cuspido por todo mundo daquela região, ele vai ser espancado pelas pessoas, ele vai levar tapas no rosto. Por quê? Porque uma ofensa contra um é uma ofensa contra todos, é uma quebra. Então, se a comunidade, o vilarejo, não manifestarem o ódio contra aquele filho, outros filhos podem agir da mesma forma. Então, culturalmente, quando esse filho voltasse para casa, o vilarejo ia se levantar, ia bater no rosto dele, ia cuspir, e o pai lhe daria uma surra no mínimo, no mínimo. Talvez o pai deixasse esse filho durante semanas do lado de fora, até aceitar como empregado, mas nunca como filho de volta. Nesse momento, a galera que está ouvindo está relativamente concordando com Jesus e está esperando para ver o pai resolver a situação do filho. Só que a gente percebe que quando o filho volta, e a gente vai ver isso no verso 20, olha comigo só, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Então, o que acontece, né? Como é que o pai viu o filho ainda longe? Provavelmente esse pai esperava que o filho voltasse para casa. Provavelmente esse pai olhava da janela da sua casa para o caminho que partia da sua casa até a estrada fora, e ele esperava que voltasse uma pessoa, e ele olhava desejoso para que esse filho voltasse para casa. É interessante que quando o filho volta, o pai corre para o seu filho, o abraça e o beija. E essa é a primeira lição que a gente vai tirar desse texto. Jesus aqui está fazendo uma comparação, beleza? A relação desse pai com esse filho é a relação de Deus com a gente. É assim que a gente tem que entender essa parábola. E a gente vai entender o seguinte, que apesar dos nossos erros, somos chamados de filhos de Deus. Apesar de tudo que a gente fez de errado, apesar de todos os nossos pecados, quantas vezes você falhou? Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes eu falhei com os meus filhos? Quantas vezes você falhou com a sua família? Quantos erros você cometeu até hoje? Apesar de todos os seus erros, apesar de todos os nossos erros, nós somos chamados de filhos de Deus. Existe um detalhe nessa cena que a gente não percebe, mas que é o seguinte: em toda a tradução da Bíblia para o mundo árabe, para o árabe, quando você traduz a Bíblia para o árabe, até o século XX, ninguém teve coragem de traduzir essa parte em que o pai correu em direção ao filho. No mundo antigo e até hoje no mundo árabe, é extremamente humilhante que um homem maduro corra na rua. Olha que doideira. Culturalmente, isso é impossível de acontecer. Então, é uma degradação culturalmente, é uma humilhação culturalmente que um pai corra na direção do filho, ou corra na rua, na frente de qualquer um. Para você ter noção, tem um texto de Aristóteles, que Aristóteles diz que nenhum homem deve correr na frente dos outros. Para você ter ideia, no mundo antigo tinha esse consenso de que um homem maduro nunca ia correr para fazer nada, beleza? Ainda mais um homem de posses, ainda mais um homem rico como esse. Mas esse homem corre na direção do filho. Até o século XX, ninguém que traduziu a Bíblia para o árabe teve coragem de dizer que esse cara correu. E aí dizia que o pai se apressou, tipo assim, andou rápido, mas nunca podia traduzir. Cara, sem brincadeira, só a partir de 1960 teve a primeira tradução para o árabe em que aparece a palavra correr, e todo árabe que lê que o pai correu em direção ao filho fica espantado. Tamanha a humilhação desse pai
correr em direção ao filho. Quando Jesus diz isso, com certeza o pessoal que ouve a parábola pula e acha isso totalmente absurdo. Porque quem se humilha não é o filho. Quem se humilha é o pai na direção do filho. Entende? A relação da parábola é mostrar o amor de Jesus para a nossa vida. Mostrar a humilhação de Jesus em sua vida. Mostrar a humilhação de Jesus em nossa direção, para nosso resgate, para que a gente fosse abraçado e beijado. É isso que a parábola está querendo dizer. Jesus viu que o ser igual a Deus não era algo a que ele devia apegar-se, mas fez-se homem, destituiu-se de sua glória, de Deus eterno, fez-se homem, mortal como nós, nasceu de uma mulher, se tornou um bebezinho e viveu nessas ruas, nesses dias, todo tipo de humilhação. Jesus foi recebido em Jerusalém como esse filho tinha que ter sido recebido por essa comunidade. O pai provavelmente corre em direção ao filho para que o filho não fosse agredido, humilhado por aquela comunidade, por aquele vilarejo. O pai se antecipa à agressão e à violência dos outros. O pai vai em direção ao filho. Esse filho perdido, esse filho que não valia nada, esse filho que não merecia nada. O pai vai em direção a esse filho para que esse filho não receba o tapa na cara daquele vilarejo, a cusparada do vilarejo. Jesus recebe o nosso castigo nas ruas de Jerusalém e todo tipo de humilhação. Entre muitas, Jesus é desnudado por nós. Jesus é levado sem roupas naquelas ruas de Jerusalém, totalmente humilhado, Filho de Deus, humilhado, para que nós pudéssemos ser exaltados, para que a gente pudesse ser chamado de Filho de Deus. Sem dizer nada que não fosse o perdão. Entende? Tipo assim, quando uma pessoa vem pedir perdão pra gente, às vezes a gente até diz assim para a pessoa, poxa, você poderia ter feito, ainda que você receba com perdão, mas sem dizer nada que não seja o perdão. O pai abraça e beija esse filho. Você tem que lembrar que esse filho passava fome, você tem que lembrar que ele cuidava de porcos, que ele estava totalmente imundo voltando para casa. O pai corre na sua direção, o recebe, filho fétido, fedido, insuportavelmente fedido. O pai o recebe com um abraço e com um beijo. A expressão bíblica aqui para esse beijo é, na verdade, significa o seguinte: o pai cobre de beijos o filho, entendeu? Não é um beijo somente. Esse filho volta para casa tendo feito tudo errado, tendo querido no coração que o pai morresse, tendo gastado o seu dinheiro, como o filho mais velho vai dizer, com prostitutas, tendo feito tudo errado. Esse filho volta para casa e é coberto de beijos pelo pai. A segunda lição que esse texto apresenta para a gente é que, apesar do que fizemos, fomos recebidos como heróis pelo Pai. Apesar do que fizemos, fomos recebidos como heróis pelo Pai. Cara, a cena de recepção desse filho
É como se ele tivesse ido para uma guerra e ele fosse o vencedor de uma guerra, como se ele tivesse feito algo honrado. Pô, lembra, sei lá, você não lembra, né? A última vez que o Brasil foi campeão, no início eu falei de futebol, né? Mal comparando, foi campeão do mundo de futebol, foi o quê? 2002, não é isso? Pô, você nasceu em que ano? 2007. Não viu, né? Infelizmente. Poxa, eu vi, cara. Aí o que acontece? Os jogadores voltam e aí tem um desfile, entendeu? Uma grande festa para receber, são os heróis. Poxa, num tempo mais antigo que o seu ainda e que o meu, quando os primeiros astronautas foram para a Lua e eles voltaram, é um feito heróico e você tem uma festa para receber essa galera, entende? Poxa, parece que esse filho fez tudo certo, mas ele fez tudo errado. E ele é recebido como se ele fosse um herói. A misericórdia desse pai, o perdão, o amor desse pai são tão grandes. Você vai reparar que o texto vai dizer que ele vai vestir uma roupa e que ele vai colocar um anel e que ele vai ser calçado e que o pai se apressa em chamá-lo de filho, para que ele seja tratado como filho dentro de casa. A roupa que vai ser usada é a roupa que você usaria no casamento de uma pessoa muito importante. Tipo assim, no seu casamento. Pô, você não vai vestir a melhor roupa no seu casamento? Provavelmente. Não é? Pelo menos a melhor que você puder, né? A melhor que você puder no dia do seu casamento. É isso, é essa roupa. É a roupa especial que vai ser usada nesse dia de festa. O anel que é colocado no dedo do filho é o anel do pai. Esse anel tinha um selo, um carimbo, uma insígnia. Tinha um selo, um carimbo. Então, esse anel significava a autoridade do pai. Esse filho que fez tudo errado, agora ele vai vestir a melhor roupa. Ele é coberto de beijos. Ele é recebido como herói. Agora vai ter uma festa. Agora ele tem a autoridade do pai. Ele pode gerir os negócios do pai. Ele responde pelo pai. Ele assina e coloca o carimbo do pai. São colocadas sandálias nos seus pés, porque só os donos da casa usavam sandálias. Então, ele é o dono da casa, ele voltou, ele tem todo o direito de filho, foi tudo restabelecido. Acabou! Você vai perceber que ele não consegue terminar as 3 expressões que ele tinha mensurado, que ele tinha pensado, calculado, lembra? Ele tinha dito assim, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai o interrompe, o chama de filho e diz, olha, depressa, é a roupa que tem que colocar, o anel e a sandália nos pés. O que você tem que entender? Esse texto está falando de você. Esse texto está falando de mim e de você. Olha que doideira. Jesus está explicando por que ele fica feliz em receber a gente de volta. Ele está explicando isso. Por que ele fica feliz? Porque ele fica feliz em ser misericordioso. Porque ele fica feliz em ser bom, em ser perdoador. Porque ele é infinitamente bom, infinitamente perdoador, infinitamente misericordioso. E nesse reino, a gente não teria direito a nada pelo que a gente fez, mas a gente é recebido desse jeito, dessa forma. É assim que você tem que encarar esse texto. É você sendo recebido, sou eu sendo recebido de volta para os braços do Pai, para o abraço do Pai. Um cara da pintura, né, chamado Rembrandt, esse cara vai pintar um quadro, né, à volta do filho pródigo. E nesse quadro, ele vai pintar a cena do pai abraçando um filho. E ele propositalmente, você deve reparar que as suas mãos são bem parecidas.
Então olha aí para as suas mãos aí, pô, são bem parecidas. Tem algum detalhe de diferença, mas são bem parecidas. Ele propositalmente, se você vir o quadro depois, você coloca na internet aí depois, se você quiser, você vai perceber que o pai tem uma mão muito forte e uma mão frágil no quadro de Rembrandt. O que o Rembrandt está querendo dizer? Que o pai o protege com uma mão forte, mas o acaricia com a mão frágil. A força de Deus em proteger a gente da humilhação, mas a bondade de Deus em nos receber com carinho. É a tradução desse texto, né? Foi assim que ele traduziu para a pintura. Se você quiser se aproximar de Deus, você não deve ter medo. Olha para a sua vida, visita a sua vida, veja tudo que você fez de errado, quem você foi na verdade, entenda. Por mais clareza que você tenha na análise que você faz da sua própria vida e dos seus próprios erros, e Deus já me permitiu perceber muitos dos meus erros e muitas falhas totalmente impuras e podres. Ainda que você faça isso de modo bastante claro, nunca vai ser com a precisão que Deus vê o seu próprio erro. Você consegue entender? Deus te conhece melhor do que você se conhece. Até naquilo que você não imagina que seja errado, Deus tem certeza de que aquilo seja errado. Deus sabe da sua vida, de todos os seus pensamentos, de tudo que o seu coração cogitou, de toda mentira, de todo pecado, de todo desejo maligno, de toda corrupção, de toda maldade, de toda inclinação. Deus conhece tudo dentro de você, tudo dentro de mim, tudo. E mesmo assim, é essa história que ele conta, que a gente não precisa ter medo ao voltar para casa, que a gente não precisa ter medo a buscar esse Deus, a buscar esse caminho de casa, que a gente não precisa ter medo de querer o abraço do Pai, porque Ele vai nos abraçar. Ele é rico em misericórdia e perdão. Nenhum pecado é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Nenhum pecado é mais poderoso do que o poder do perdão de Deus em Jesus Cristo. É isso que esse texto está dizendo. E a gente pode voltar para casa, porque a gente vai receber esse abraço do Pai e a gente vai ser coberto de beijos. Essa foi uma aplicação extra, a única que eu quero marcar para vocês nessa noite seria a seguinte, nós devemos nos alegrar, aplicação, devemos nos alegrar nessa festa da misericórdia de Deus. A gente tem que se alegrar, cara, por tudo que Deus fez na nossa vida. Quem nós éramos, quem nós fomos, quem nós somos. Mesmo assim, Ele nos recebe como filhos. Mesmo assim, Ele nos protege da violência que a gente deveria receber. Mesmo assim, Ele nos protege e nos poupa do castigo. Mesmo assim, Ele nos recebe e nos cobre de beijos. Essa então é uma noite de alegria. É isso que Jesus está dizendo para esses caras. Sabe por quê que eu recebo publicanos e pecadores? Porque Deus se alegra com esse negócio. E aí é o novilho gordo que vai ser morto. Você vai reparar isso nesse texto. Toda hora que o texto fala desse tal novilho, fala o novilho gordo, é um específico. É sempre artigo definido. Nunca é artigo indefinido, qualquer um novilho gordo. Não, é tipo assim, essa galera aqui criava um animal ali especial, o melhor de todos, sabe? Que ia ser a carne mais saborosa, o baby beef, a picanha, sei lá, o que você entenda como uma carne muito boa. É isso, tem um novilho ali. E sabe quando esse novilho vai ser abatido? No dia do casamento, no dia da grande festa, no dia mais importante da vida, no melhor dia de todos, a gente vai pegar aquele, e vai fazer uma festa.
E essa festa vai ser grande. Sabe quanto que um novilho consegue alimentar? Mais de 200 pessoas. Só nas melhores partes, só nas mais nobres, mais de 200 pessoas podem se alimentar dessa carne e dessa festa. O que isso significa? O vilarejo todo vai festejar, entendeu? Essa é uma festa coletiva, essa é uma festa que a gente tem que festejar junto. Quando um pecador se arrepende, tem alegria no céu, e a gente se alegra aqui na terra também, porque foi assim com a nossa vida, quando a gente se arrependeu, houve alegria no céu e na terra, aleluia! E é isso, você pode ser recebido sem medo, sem medo. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, rico em perdão, rico em graça e em amor. Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Examine o seu coração diante de Deus nessa noite. Entregue o seu coração a Jesus Cristo nessa noite. E Ele te receberá com esse abraço e te cobrirá de beijos. Mesmo sem merecermos, ao voltarmos para casa, fomos cobertos de beijos pelo nosso Pai. Amém. Né? Amém, aleluia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua obra na nossa vida. Nós reconhecemos que não merecíamos nada senão a ira. Nós te glorificamos porque o Senhor se lembrou da sua misericórdia quando olhou para nós. Naquela cruz em que teu Filho se entregou, nós te louvamos, Pai, nós te louvamos e te bendizemos o nome. O seu nome é santo, o seu nome é o nome mais bonito que há. O Senhor é o Deus de graça e de misericórdia. O Senhor é um Deus bom. Nós fomos maus, Senhor. Nós somos maus, Senhor. O Senhor é um Deus bom. A gente te agradece, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo sem a gente entender, a gente foi recebido com o teu abraço, Pai, com o beijo que o Senhor nos recebeu. A gente foi recebido como heróis, mesmo tendo feito tudo errado. Senhor, glorificado seja o teu nome por essa história. Glorificado seja o teu nome pela vida de Jesus. Glorificado seja o teu nome por essa noite. Glorificado seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus, amém.